Olá, pessoal! Bem-vindos! Preparem-se para uma análise explosiva e reveladora sobre um dos temas mais quentes da política moçambicana: o 7º Congresso e o que pode ser a morte da Renamo. Com o Congresso já realizado, vamos mergulhar nas entrelinhas, examinar os precedentes e entender por que este evento pode marcar o fim de uma era para o segundo maior partido de oposição de Moçambique. 7º Congresso, Kevin, olhando para aquilo que foram as entrelinhas, os precedentes, porque estamos a assumir que houve um grande problema para chegar ao Congresso. Chegado ao Congresso, tivemos 10 candidatos, todos ficaram por terra, mesmo diante de tanta expectativa no termômetro social, o Sulfumado volta, portanto, a ser reconduzido. Como é que olhou e como é que tem estado a olhar para este assunto em linhas gerais? Muito bom dia a todos os telespectadores que se encontram a assistir à TV Sucesso. Votos de um ótimo domingo. Que Deus, Jesus Cristo, abençoe a todos e um forte abraço a toda a pátria amada. Bom, estamos aqui para trazer aquilo que é o nosso contributo. É um assunto bastante interessante e que certamente que é um assunto que cria grande impacto na nossa sociedade, porque nós estamos a falar de política e se falamos de política significa que estamos a falar de vetores que visam trazer algum tipo de estabilidade social para o nosso país. E entrando direto àquilo que é o assunto, primeiro dizer que é preocupante porque certamente que teremos uma corrida à presidência da República este ano que vai ser em larga vantagem para quem está na posição e para quem está na oposição pode ser um momento bastante doloroso, especificamente falando, por exemplo, da questão da reeleição e provável candidato à presidência, a concorrer à presidência da República, Ossuf Momad. Eu sempre tenho dito, e a sociedade moçambicana também não tem recebido de bom modo esta cara que em algum momento não demonstrou pujança, força, carisma e capacidade de ser opositor. Ossuf Momad certamente que não é o melhor opositor e especialmente neste momento político pode ser uma peça neutra, porque vai garantir a posição, certamente, uma vitória realmente retumbante, porque é um candidato com bastante rejeição, não mostrou aquilo que é a sua presença política nos momentos cruciais e na oportunidade que teve nestes, vamos dizer, 3, 4, 5 anos que teve no mandato anterior e trouxe uma justificação, nós vimos que trouxe lá naquilo que seria a realização deste congresso, que dizia que é porque não deu todo o gás porque tinha problemas de saúde. Portanto, essa é uma justificação que nós observamos com muitas peças desta oposição que trouxeram muito esta narrativa de que não conseguiram resolver certos assuntos porque estavam com problema de saúde. Aconteceu na Comissão Nacional de Eleições e o próprio presidente também do próprio partido acabou trazendo esta narrativa. Exatamente, com certeza, com certeza. Então, isto demonstra falta de alinhamento e falta de seriedade, falta de competência, falta de responsabilidade, incompetência, certamente, seja, por parte destas figuras. As duas figuras importantes para ajudar o partido a tomar decisões, portanto, muito elevadas naquilo que é a sua opinião, faltaram, portanto, diríamos assim, tiveram faltas porque não estavam no momento de tomarem decisões duras. Estamos a falar do Fernando Mazanga, na altura que era o que é o vice-ministro, portanto, da Comissão Nacional de Eleições, e também do Ossuf Momad, que no momento em que, portanto, os eleitores que depositaram votos esperavam uma força, portanto, e na sua opinião, que não se viu durante as eleições autárquicas. Certamente, eles têm demonstrado um comportamento não alinhado àquilo que é a visão política que o povo tem, no sentido em que temos uma posição e temos uma oposição, e estes dois são dois vetores importantes para o desenvolvimento do nosso país. E se nós temos esse grande desequilíbrio por causa da falta de responsabilidade destas figuras, e não só me direcionando só à figura do presidente do partido, mas também, além da figura também do vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, o Mazanga, mas também aquilo que é as peças ou as bases do próprio
partido da oposição que nós vimos ali perante o Congresso, em que de forma massiva muitos indivíduos que deixaram a percepção, de acordo com aquilo que foi a performance antes do Congresso, pós-Congresso ou durante também o Congresso, deixaram a percepção que estão mais preocupados com aquilo que é o seu egocentrismo, ou seja, estão mais preocupados com aquilo que já vinha sendo uma narrativa que saiu dentro deste partido, que era sobre o tacho, sobre o tacho. Não foi democrático. A Renamo teve 10 candidatos a correr por estes pleitos eleitorais. Isso não mostra que a Renamo realmente é um partido democrático, um partido aberto a outras caras, outros rostos, e que eventualmente o seu formato terá ganho por mérito próprio, porque os congressistas no dia acharam que fosse uma figura realmente sonante para aquilo que é as suas pretensões. Realmente é uma figura sonante naquilo que é o alinhar aquilo que são os interesses pessoais de uma determinada elite política. Certamente que se for neste âmbito, com certeza que é uma figura sonante. Mas se for para ser uma figura, naquilo que deveria ser, que seria uma figura sonante, para ir em busca daquilo que são os objetivos principais, que é ser uma oposição forte e que garanta um equilíbrio para o desenvolvimento do nosso país, certamente que este presidente e a sua equipe não estão a demonstrar esta qualidade. E isto certamente que podemos revisitar em algum momento, até esta nossa entrevista, caríssimo Nuvunga, daqui a algum tempo depois das eleições de 9 de outubro, em que vamos ver que este partido da oposição, que era tido como um grande partido da oposição, trazia uma grande narrativa, uma grande ideologia que era sobre a democracia, que eram os pais da democracia, vamos perceber que vai ser o pior momento desta oposição, e certamente que nesse dia vamos poder ver o funeral desta oposição. Já está a assumir que a Renamo eventualmente não saia vencedora nesses pleitos eleitorais. Não vou assumir simplesmente... Vai argumento ficar por trás diante da Frelimo do MDM, eu gostaria de dizer. Porque eu acredito que naquilo que é a minha observação e na livre liberdade de pensar que provavelmente, se não aparecerem outras figuras fortes para concorrer à presidência da República, certamente que vamos ter o MDM posicionado de uma forma melhor em relação ao partido que era o segundo maior partido da oposição. Então, isto não há dúvidas que, por exemplo, vamos comparar Lutero Simango e o outro presidente da oposição, que é o Ossuf Momad. Por quê? São dois indivíduos com características e capacidades diferentes. Só a forma civilizada, o civismo, como foi gerido o processo, por exemplo, da escolha do candidato do MDM, foi completamente a vergonha e a quinquilharia que, por exemplo, o partido da oposição mostrou. Mostrou muito a quinquilharia, a chegada por exemplo, o presidente Manuel de Araújo, aquele protagonismo todo que nós todos, como sociedade, fomos observando e observamos, afinal é esta quinquilharia que provavelmente alguns daquilo que seria parte da sociedade estavam a querer dar uma confiança como se fosse uma oposição de qualidade. Da democracia no país, na sua opinião, aquilo foi uma quinquilharia? Me uso das palavras do saudoso falecido presidente Samora Moisés Machel. A Renamo demonstrou uma quinquilharia, sem dúvidas, e não resta dúvidas. Por isso que este ano pode ser o fim deste partido, porque vai desaparecer com certeza naquilo que concerne. É preciso ter em conta e atenção que eles, por exemplo, a nível da Assembleia da República, estão com no máximo 60 lugares. Estamos já dizer, e já 112. Exatamente, e mais, já tiveram nos 150 e alguma coisa. Então, provavelmente, este ano podemos ter um partido da oposição que estava na segunda posição como maior partido, em que pode até desaparecer no sentido de não ter nenhum assento na Assembleia, ou se tiver, provavelmente não vai passar daquilo que são os 5% exigidos para poder ter acesso. Então, estamos a dizer mais ou menos talvez uns 10, 5 deputados ou 15 deputados, dependendo daquilo que também vai ser a criatividade. Mas com este candidato não há possível criatividade para colocar-se este senhor com maiores assentos, por exemplo, a nível da Assembleia da República, ou mesmo como segundo maior líder da oposição. Kevin, a pergunta é, da mesma forma como o Sr. Fumade surpreendeu a muitos, portanto, ao sair vitorioso neste congresso, não poderemos ter uma Renamo diferente nesses pleitos eleitorais? Segundo aquilo... E com o Sr. Fumade a trazer resultados diferentes daquilo que são, muitas vezes,
propelados pela opinião pública. Se com o pequeno, com o pouco, não conseguiu destacar-se, não quero acreditar que com o muito vai conseguir destacar-se. Mas destacou-se, deixou 9 candidatos para trás. Vamos observar esses candidatos. Se formos já observar e analisar estes candidatos, vamos perceber, por exemplo, Juliano Picardo já é um indivíduo, um senhor que concorreu de vezes passadas e agora deixou muito bem claro que é um senhor que simplesmente estava a concorrer para ser um acompanhante. Um acompanhante, provavelmente para dispersar votos, mas também provavelmente para trazer aquela imagem Soares, de democracia. Tivemos Ivone Soares, tivemos Alfredo Magomis, tivemos outros, com exceção de Venâncio Mondlane, que também não conseguiu fazer, portanto... E por que o Venâncio Mondlane, por exemplo, não conseguiu ter acesso à sala de congresso, se foi autorizado, por exemplo, pelo Tribunal Judicial do Distrito de Alto Moloque? Por quê? Porque, sem dúvidas, porque se eu sou um líder que conheço aquilo que são as minhas fraquezas, conheço os meus limites, porque cada um de nós tem um autoconhecimento. Sim. Então, significa que o presidente Ossuf Momad, sem dúvidas, que tinha certeza que o Venâncio Mondlane ia ganhar dentro daquele congresso de forma retumbante. Isso não há dúvidas. Ossuf Momad tem medo de Venâncio Mondlane, tinha medo de Venâncio Mondlane. Sem dúvidas, porque se o presidente Ossuf Momad tivesse tanta certeza, tanta pujança, tivesse autoconfiança na sua liderança, certamente que ia demonstrar aquilo que é uma beleza de democracia, uma democracia desenvolvida, que é até aquele indivíduo que pareceu que lhe afrontasse mais, significa que ele ia trazer para perto, pôr a concorrer, para provar à sociedade que realmente ele é melhor que o outro candidato. Mas porque ele tinha medo e não tinha certeza deste facto, com certeza que criaram este protagonismo todo para excluir o Venâncio Mondlane e outros candidatos que são mais fortes que este próprio Ossuf Momad. Eu vou usar, por exemplo, das palavras do Elias Jacama, que não saiu satisfeito com o processo todo que decorreu ali dentro daquela sala de congresso e demonstrou que... Houve alguns labarismos, na sua opinião, não houve um processo muito transparente naquilo que é a sua opinião? O foco principal que demonstra aquilo que é alguma presença de malabarismo ou de forma hipotética seria, por exemplo, a questão da qualidade dos congressistas. Sabe, eu fui acompanhando assim, em termos de mídia, entrevista a alguns congressistas assim não conhecidos, vamos dizer, anônimos, que assim, pelo menos naquilo que é o exterior, não tem uma presença naquilo que concerne a agregar de valor à nossa sociedade, e percebia-se que a qualidade de congressistas não era aquela que seria aceitável, porque questões simples que os jornalistas dirigiam iam se contradizendo, não conseguiam responder, e não tinham uma capacidade de demonstrar que são pessoas que realmente são capazes de debruçar ideias, de debruçar diálogo. Eu acredito que aqueles senhores, a maior parte dos congressistas que estiveram ali, são senhores que simplesmente estavam sentados, simplesmente iam ouvir e já tinham ouvido narrativas, provavelmente tiveram algum tipo de incentivo e chegaram ali para fazer aquilo que é o seu papel. Porque aquilo que são peças principais do jogo, indivíduos com capacidade de discussão, indivíduos com capacidade de raciocinar e trazer ideias que sejam ideias agregadoras de valor, não estavam ali presentes. Foi excluído, por exemplo, o antigo secretário-geral do próprio partido, o Manuel Bissopo, e isto é uma demonstração, não só esta figura, mas como várias figuras foram excluídas, como por exemplo, vamos voltar mesmo até o tempo, vamos perceber que provavelmente até o Nhongo provavelmente seria uma peça que traria e agregaria valor àquele congresso, mas foi tido como inimigo porque mostrou um pensamento, uma forma de estar, uma forma de ser diferente e oposta àquilo que é a visão política, por exemplo, do Ossuf Momad. Então, para mim, os congressistas, no seu grosso modo, não tinham capacidade para trazer um contributo intelectual e trazer assim aquilo que seriam agregar de valor àquela entidade política. E que tal se assumimos que a Renamo tem outros valores hoje, quer agregar um outro estímulo ao próprio partido? E esses todos que faz menção, eventualmente não estavam, portanto, alinhados a esta nova postura que a Renamo quer. Não acha que deve ser por isso que a Renamo preferiu até, portanto,
porque em algum momento o termômetro social dizia ou seja, traz-nos outra realidade sobre aquilo que é a pujança dos outros candidatos fora. Entretanto, no partido conseguimos notar, se o Sulfumado chegou aos 340 votos, comparativamente a um segundo lugar que andava nos 140, estamos a assumir que há uma vontade, pelo menos dos congressistas, muito grande de o Sulfumado avançar. Então, não acha que os 300 e tal, que são a maioria, estavam melhor alinhados com o partido em detrimento dos outros? Vou fazer uma questão. Se realmente o partido da oposição, o segundo maior partido da oposição, é um partido que visa pela democracia, para responder à sua questão, certamente que não ia ter grandes sintomas que demonstrou daquilo que seria a fraca democracia. Fraca democracia por quê? Porque não adianta termos números que são apenas discursos, falácias. Existe uma diferença entre persuasão e manipulação. Nós persuadimos quando trazemos ideias que realmente são lógicas, são ideias agregadoras de valor. Sim. Mas quando nós manipulamos, os resultados que temos são exatamente aqueles que são simplesmente, na minha livre opinião, naquilo que houve manipulação próprio... no Congresso da Renal. Com certeza, porque aquilo que é a qualidade dos congressistas não reflete aquilo que seria realmente o agregar de valor, porque deviam entender muito bem o momento político que o nosso país vive e o momento que o nosso político que o nosso país vive. Nós vamos perceber que não é o Sulfumado que vai concorrer com o Daniel Chapo. Isto nunca vai acontecer. Não é possível. Não é possível. Daniel Chapo certamente que vai ganhar estas eleições de uma forma jamais vista e histórica no nosso país. Bem, Kevin, muito obrigado.